Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 12, a penúltima do terceiro trimestre de 2025, e vamos falar hoje sobre a persistência na oração. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 7, o qual farei a leitura na versão da Almeida século XXI, que nos diz o seguinte: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Que Deus desde já possa abençoar ricamente a sua palavra aos nossos corações e vamos então começar a nossa lição, conforme está em nossa revista. Lembrando que hoje o assunto é oração. E essa temática a gente vai observar no capítulo 7 do versículo 1 até o 6. Primeiro, Jesus advertindo os seus discípulos a se resguardarem do falso julgamento, da hipocrisia e também da profanação do sagrado. Depois, do versículo 7 até o 12, a gente observa Jesus conscientizando os seus discípulos de que todo ser humano é limitado, falível, suscetível a erros e que somente Deus pode julgar com perfeição. Dito isto, a gente pode começar nesta palavra introdutória a dizer que a oração, na verdade, é o fôlego da vida cristã. Sem oração, não há comunhão com Deus. Jesus, no Sermão do Monte, por exemplo, ele ensina que a oração perseverante é essencial para viver segundo a vontade de Deus. O discípulo não deve viver, por exemplo, de julgamentos precipitados, mas de dependência constante de Deus. Observe que nós podemos fazer, obviamente, julgamentos, porém, não com a maneira errada, de uma forma injusta ou incorreta. E com relação à oração, a gente nota que a oração não muda Deus, em hipótese alguma, mas muda, com certeza, quem ora. Pode não mudar as circunstâncias, inclusive, mas nós vamos fazendo aquelas mudanças realmente necessárias. Vamos então para esse primeiro tópico que fala sobre uma predisposição para Deus. Nota que na revista o autor disse que Jesus exortou os seus discípulos a cultivar uma predisposição para Deus, a fim de serem quê? Bem-sucedidos com a intervenção de Deus na obtenção de tudo aquilo que transcende os limites da competência humana no que se refere à instrução e orientação e dádivas. Tem três verbos aqui que foram destacados é, na oração, digo, na palavra da parte de Jesus, que é uma exortação aos seus discípulos. A primeira é pedir, depois é achar e bater. Note que o autor da lição chama a atenção para o tom das palavras de Jesus, que é imperativo, pressupondo que há uma intervenção de Deus, ou seja, Deus dará, sem dúvida alguma, a resposta. Nós temos aqui, então, algumas informações. Agora, se Jesus usa três verbos no imperativo, pedir, buscar e bater, esses verbos mostram a ação contínua e insistente. A gente tem que pedir e continuar pedindo, buscar e continuar nessa busca, bater e continuar batendo insistentemente, rogando pela graça, pela misericórdia, pelo favor da parte de Deus. E o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Primeiro, que a oração verdadeira vai exigir uma coisa muito importante: coração quebrantado, fé e, sobretudo, submissão. A gente precisa acatar a vontade de Deus.
Lembrando que toda essa relação é permeada pela graça de Deus. Você pode ter 1 tonelada de fé, mas se não tiver 1 grama da graça divina, não surtirá o efeito desejado. Desta maneira, a gente submete-se a Deus, deposita nossa fé, isto é, nossa confiança, mas se aproxima realmente com um espírito e o coração quebrantado. Nós temos alguns exemplos, para se ter uma ideia, na Bíblia Sagrada. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o 20, vamos nos reportar ao caso de uma mulher bastante conhecida no Antigo Testamento. Estou me referindo a Ana. Ana, mesmo sendo estéril, persistiu em oração até receber Samuel. Mas depois que ela teve Samuel, o filho não era mais dela, porque nós entendemos que os filhos são presentes de Deus, não são nossos, são do Senhor, foram dados pelo Senhor e nós temos que prepará-los para a vida e, consequentemente, dedicá-los ao Senhor enquanto criança e enquanto está sob a nossa responsabilidade, para que eles possam, numa fase já de consciência, ter a ciência de que Jesus, de fato, é o Senhor e Salvador e, por sua vez, consagrar a sua vida. Temos um outro exemplo, desta vez em um Novo Testamento. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o 8, vai falar de uma viúva. Era uma viúva que começou a persistir diante de um juiz. Esse juiz, descrito em Lucas 18, era um juiz injusto. Era um juiz que não estava dando atenção devida para aquele caso. E o que que a Bíblia diz? Que ela clamava de uma forma persistente, dia, dia após dia, diante daquele juiz injusto, até ser atendido. De modo que nós temos algumas aplicações para nossas vidas. Primeiro, nós devemos pedir com fé, buscar com esforço e bater com perseverança. Não esmorecer. A segunda aplicação para a nossa vida, nós devemos entender que a persistência na oração não é uma repetição mecânica, mas é o que então? É uma demonstração de confiança em Deus. E quem não ora, não pede. Quem não pede, não recebe. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a reciprocidade na prática da justiça. Observe que as palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 7, versículo 12, estabelecem o princípio da reciprocidade na prática da justiça. Porque está escrito: portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. E o autor vai dizer que, de forma consensual, os renomados intérpretes da Bíblia reconhecem este versículo como a lei áurea do cristianismo. E ao comentar a respeito desse texto, Clifton menciona que estas palavras de Jesus se constituem um provérbio que era grandemente conhecido entre os judeus. Quando a gente nota isto, vamos observar que, segundo Jesus, os súditos do reino de Deus devem adotar o princípio da reciprocidade na prática da justiça por uma só razão. A razão está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que é justamente a seguinte questão: porque esta é a lei e os profetas. A exigência de que os outros nos tratam segundo a reta justiça consiste na obrigação de que façamos o mesmo com todas as pessoas. Quem assim procede expressa o verdadeiro amor que se constitui a essência do decálogo, numa referência aos 10 mandamentos. Com base no versículo 12, que está aqui na nossa Bíblia,
e também destacado em nossa revista. Vou deixar aqui, ó, destacado. O que a gente pode falar sobre essa reciprocidade na justiça? Bom, já foi dito que é uma regra áurea do Evangelho. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós. E esta é a verdadeira maneira, através da oração, de transformar o caráter e que, por sua vez, vai refletir em atitudes práticas de amor e, sem dúvida alguma, de justiça. Quero dar alguns exemplos para os irmãos em relação a este tópico. O bom samaritano tratou o próximo como gostaria de ser tratado. Você pode ler depois em sua casa, de uma forma calma, caso esteja em algum outro ambiente. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Se você já está em sua residência, você pode pegar a sua Bíblia e fazer a localização deste texto indicado. E você vai ver que o bom samaritano tratou o próximo como gostaria de ser tratado. Mas temos um outro caso lá no Antigo Testamento. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 50, do versículo 19 até o 21, vai mostrar que José perdoou os seus irmãos e lhes fez bem, mesmo tendo sido vendido por eles. Depois de muitos anos, ele teve essa hombridade e essa atitude tão benéfica, porque se ele estivesse naquela situação dos irmãos, certamente ele gostaria que sucedesse da mesma forma. Com relação a este tópico, não adianta orar muito se não praticar a justiça, ou ainda não ter uma vida de justiça, porque precisamos alinhar uma coisa com a outra. Deve ser que nem aquele casal que anda de mãos dadas. Tem que caminhar juntos, de mãos dadas. Tanto a oração quanto a vida ou prática da justiça. Além do que, a oração que agrada a Deus vai resultar, sem dúvida alguma, em uma vida transformada e testemunho coerente. E quem fala com Deus em oração deve refletir o amor de Deus em ação. Bom, pelo que eu estou analisando aqui na revista, eu vou agora me reportar a ela, vou uma vez mais à lição de número 12. Salvo engano, eu pulei um tópico, porque quando eu projetei aqui, eu fiz o rolamento através do mouse, eu fui para o, o terceiro tópico, e foi este que eu acabei de tratar, a reciprocidade na prática da justiça. Mas se eu voltar um pouquinho, agora sim eu vou ter um segundo tópico, que é a consonância com a vontade de Deus. Então a gente precisa fazer essa digressão. Não está em ordem, vou dizer, sequencial, mas a gente sabe que nesse caso a ordem dos fatores não vai alterar o produto. O importante é que a gente agora trate este tópico como parte do todo, a fim de nós depois concluirmos, tá bom? Feito esta observação, neste tópico, consonância com a vontade de Deus, o autor diz que um esclarecimento precisa ser feito com respeito ao que foi dito por Jesus. Não há em suas palavras uma promessa de que tudo, as coisas, o que se pede será recebido. Tampouco tudo o que se busca será achado. Não se trata dos desejos pessoais de quem ora. Até porque quem ora tem fé em Deus, é verdade, mas a oração é submissa. Ela submete-se à vontade de Deus. Ela submete, inclusive, os seus desejos a Deus. De modo que o que vai ser colocado não são os seus desejos necessariamente,
mas a vontade de Deus para que de fato seja feito. E ele prossegue, Jesus se referiu todo aquele, isto é, as pessoas. As dádivas de Deus podem ser concedidas a quem pede. O caminho certo será achado por quem busca, e o acesso a Deus será concedido a quem bate as portas da privacidade divina. Não a vontade humana, mas a vontade de Deus prevalecerá. É o que nos diz. O que que a gente pode falar, já que este tópico, consonância com a vontade de Deus, para você se situar, trabalha os versículos 8 até o 11 do capítulo 7 de Mateus. Pois bem, primeiro que Deus não é um gênio da lâmpada que atende qualquer desejo humano. Vocês já viram aquele filme, digo, desenho, o gênio concede aqueles desejos, aqueles pedidos feitos. Mas não é assim que funciona. Deus não é manipulável. Deus leva em consideração as reais necessidades das pessoas que serão supridas mediante a sua graça, a sua misericórdia, mas, sobretudo, de acordo com os seus propósitos. Deus tem um propósito, Deus tem um querer, Deus tem um objetivo, um plano, e nada pode ser um obstáculo para impedir os planos de Deus. Nós que temos que nos adequar e nos ajustar ao plano de Deus, isto é, à sua vontade. De modo que a gente aprende que a oração eficaz, aquela que realmente funciona, dá certo, ou que a gente sabe que Deus vai atender, é justamente uma vontade alinhada, digo, é uma oração alinhada à vontade de Deus. Se nós pedirmos as coisas segundo a vontade de Deus, Ele vai nos conceder. E quando a gente vai lá para Lucas capítulo 22 no versículo 42, nós vamos observar que Jesus fez uma oração. E tem uma parte que Jesus fala assim: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Se a gente é de fato seguidor de Cristo Jesus, tendo-o como modelo, temos que fazer a mesma coisa. Pedir que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Nós temos alguns casos na Bíblia, como por exemplo o apóstolo Paulo. Ele foi um homem usado por Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, nós bem sabemos. Ele foi usado para curar, para realizar sinais e prodígios, porque pelas mãos dos apóstolos, Deus fazia, naquele primeiro século, inclusive, muitos sinais e prodígios para corroborar com a mensagem divina. Mas o apóstolo Paulo, ele pediu 3 vezes para que o espinho em sua carne fosse retirado. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Ele permaneceu com aquele espinho na carne. Isto se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo do 8 até o 9. De modo que a gente precisa aprender com a Bíblia. O fato de nós orarmos e pedirmos a Deus, sabedor de que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, o Senhor do universo. E isso não significa que Ele vai fazer ou vai atender todos os nossos caprichos, desejos e vontades. Mas se nós submetermos a nossa vontade à vontade dele, aí a gente pode ter a convicção de que a nossa oração vai ser eficaz, porque ele vai fazer segundo a soberania dele, segundo o seu querer. Mas nós temos um outro exemplo lá no Antigo Testamento, é que Davi, ele desejava construir um templo. Ele quis. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Teve lá seus altos e baixos, é verdade. Mas foi um homem que depois foi restaurado, quebrantado, ainda assim teve consequências, é verdade, por conta daqueles pecados praticados, mas ele desejava construir o templo. Segundo a Bíblia, não foi permitido.
porque quem realizou a construção do templo foi o seu filho Salomão. Nós temos essa informação em 1 Crônicas, capítulo 28. Vale a pena ler o início, quando não o capítulo todo de Crônicas, e você vai observar estas coisas. O que que a gente então aprende, meus irmãos? Que nem sempre Deus responde sim. Às vezes Deus responde não. Alguns dizem que Deus responde espere. De qualquer maneira, Deus vai responder. Agora, se todos os nossos pedidos fossem atendidos, muitas vezes nós estaríamos em maus lençóis, porque nós não sabemos orar como convém. Daí a necessidade do Espírito Santo que habita em nós nos ajudar e interceder diante de Deus. E esta é a razão de nós termos que submeter a nossa vontade à vontade divina. Uma outra coisa é que o Pai Celestial só dá o que é realmente bom, ok? Mas também útil para o crescimento dos seus filhos. Tem algumas coisas que nós pedimos que não é necessariamente Deus que concede. Por circunstâncias outras, nós acabamos tendo, de repente, uma porta aberta aqui, uma outra porta aberta ali, mas não tem aprovação de Deus. E a gente acha que Deus está fazendo com que aquelas portas se abrem, ou se abram, melhor dizendo. Mas, na verdade, são portas abertas não necessariamente por Deus. E quando a gente começa a adentrar, a gente percebe que não é bem aquilo que nós pedimos e que também não está em consonância com a vontade de Deus. Alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa ter discernimento espiritual para ver se de fato é de Deus ou não. Porque o maligno pode também nos enganar, pode nos induzir ao erro. E se nós estivermos muito afoito na esperança de que o nosso desejo seja feito, isto é, atendido, quando não prevaleça, a gente pode entrar por um caminho achando que é uma resposta de Deus, quando na verdade não é. Desta forma, só tem uma coisa para fazer com que você ande em segurança em relação à sua vida: é ter a Bíblia como única regra de fé e prática. É ir para a Bíblia, mas ler, entender, interpretar adequadamente ou corretamente e tirar princípios ou lições para a sua vida pautada na palavra de Deus. Mas não achar que de repente, só porque abriu uma porta aqui, cheio de facilidade, em pouco tempo, há enriquecimento cai entre nós ilícito, e você achar que não, eu pedi a Deus uma coisa e tudo é bem diferente, mas o importante é que eu estou me dando bem. Para com isso. A gente precisa, sem dúvida alguma, entender que Deus sempre vai nos conceder algo que é bom e útil. Útil para quê? Para o nosso crescimento espiritual, para que os seus filhos venham alcançar maturidade e não afastar da igreja de Cristo, das coisas concernentes ao seu reino, por exemplo. E a oração, a gente aprende que não é impor a minha, a sua, a nossa vontade no céu. Mas fazer o quê? Submeter a nossa oração a Deus. A gente pega o nosso coração e coloca diante de Deus em oração e faz com que ele venha de fato ser submetido. O que a gente pode, então, aprender nesta lição de hoje, de número 12, penúltima, como eu disse, nesta conclusão, é que quem fala com Deus em oração deve refletir o amor dele em suas ações. E nós temos três princípios, meus irmãos, da oração persistente, conforme nós vimos aqui. Embora não foi colocado na sequência, mas agora eu coloco na conclusão.
Nós temos a predisposição para com Deus, que inclui a orar com fé e perseverança, a consonância com a vontade de Deus, que vai se aceitar que Deus sabe o que é melhor, o que é bom e o que é útil para nós. E a terceira coisa é justamente esse tópico, reciprocidade na justiça. Viver aquilo que pedimos em oração. Estamos caminhando para o final e eu tenho apenas para sintetizar. A oração, meus irmãos, não é apenas pedir coisas, mas relacionar-se com o Pai. O discípulo que persiste em oração vai experimentar o amor, a graça e, sem dúvida alguma, a direção de Deus. Para terminar, observe que nós temos aqui a leitura, digo, temos o texto na nossa revista. Eu não farei, eu apenas fiz a questão de rolar aqui o mouse para que você pudesse, caso queira, né, ir no pausa no vídeo e fazendo a leitura, caso você não tenha a revista, mas se você tem, faça a leitura na sua própria revista, algo impresso, aqui apenas para facilitar ou alcançar aqueles que não têm o teor. Mas eu termino dizendo que a oração não é o fim, é o caminho que nos leva ao Pai, para que a gente tenha o quê? Um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus responde não no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele. Nós temos um Pai perfeito e é no tempo certo que ele responde. Mas de uma forma ou de outra, te garanto, ele responde. Eu te garanto porque a gente vê isto na Bíblia Sagrada. Não é porque eu tenho a palavra final. E persistir em oração é, sem dúvida alguma, a prova de que confiamos no caráter do Pai Celestial. Deus abençoe ricamente a sua vida e até a última lição do terceiro trimestre de 2025. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar um comentário que em tempo hábil eu respondo. Quando não, farei um vídeo à parte para dar a devida atenção, quando não, assim ajudar outras pessoas. Deus abençoe. Até a nossa próxima lição.